Não espero não, Luiz. E a compaixão e a gratidão. Vamos lá. Há uma irmã que escuta a música da natureza que te chega a cada manhã, embalando-nos em nota de amor, para que nos sintamos fortalecidos para nossas lutas, em busca da simplicidade e da humildade. O sol que aparece, o pássaro que canta, o cheiro do campo, a brisa que sopra, o orvalho que cai, o boi que muge, a criança que chora, teu pai que caminha. Tudo é de Deus para as suas criaturas. Aceitemos nossos deveres e saibamos usufruir de tudo isso, sem a ideia de propriedade. Compreendamos a necessidade de repartir, de idealizar, de conquistar, de aprender, de estudar, de servir e de amar. Louvado sejas, alma irmã, o Pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim, cores e lauréis mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor, porque a nossa própria evolução ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos de vida presos à terra, recuperando um passado no presente para serem outros no porvir. Serve, alma irmã, a criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos. Quantos estão marchando por caminhos que passamos ontem, ou que poderemos passar amanhã? E assim, acorda a tua bondosa alma, e sobre a tutela da canção de Deus, a cada dia, a inspirar-te os sentidos para encontros novos. Cantemos juntos a música de nosso dever, composta com nota de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, Deus se faça inocente. Somos, para a alegria de nós mesmos, criaturas irmãs. Sigamos sempre junto com Deus e para Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Agora eu quero ver se tem algum encarnado aí. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, depois de você poder ir embora, né? Porque já teve um jogo aqui na frente. Olha que tema maravilhoso que a espiritualidade nos preparou para nós. Quantas coisas no dia de hoje nós temos que agradecer. Talvez podemos ter tido um ano conflituoso, com várias coisas, mas eu posso cientificamente prová-los que hoje é um dos dias mais importantes da sua vida. Fizeram um estudo com 6, 7 anos, claro que essas margens podem subir, como abaixar, de que na Terra todos os dias desencarnam 155 a 250 mil pessoas. E decorrente disso, 3 milhões de pessoas choram a morte dos seus entes queridos. Quem você perdeu hoje? Você se perdeu de você mesmo? Então, olha que a gratidão em nossa vida, ela é muito mais ampla. Tudo é fluido cósmico universal. Essa blusa linda que você usa, o teu sapato, quem teceu isso? Aquele pequeno café da manhã que a gente toma muitas vezes no McDonald's ou faz em casa. A gente parou para agradecer aquele senhorzinho que limpando as ervas que estavam no pé de café para que aquele café chegasse, amadurecer e chegasse à sua mesa. Quantas coisas a gente tem que agradecer desse instante tão maravilhoso que temos na nossa vida, de termos com Jesus a espiritualidade preparada para nós há séculos, que hoje favorece esse momento para que a gente estivesse aqui falando e vocês ouvindo. Quantas pessoas trabalham por nós. A gente vai fazer uma viagem, ou coisa parecida, e a gente esquece lá de olhar aquele que está lá preparando a cama daquele hotel, aquela comida suculenta. E os animais? Quantos deles que nessas datas morrem para dar vida a nós? Para fazer nossas mesas suculentas, as hortaliças. E a gente não para observar.
A gente, às vezes, perdemos as nossas energias nas ingratidões que as pessoas e a vida, às vezes, nos apresenta e esquece de observar quantas coisas boas nós temos. Então, o tema da hoje nos convida não só à reflexão, mas à introspecção, de nos observar e ver o quanto que a vida tem sido generosa e maravilhosa com nós. É claro que muitos de vocês vão falar assim, esse cara não sabe o que ele está falando. Mas e quando Jesus fala, no mundo tereis aflições? O convite dele não era que viéssemos aqui e encontrássemos a terra de lágrimas, a ilha da fantasia, mas assim, escola viva de amor, onde pelo nosso esforço, pelas nossas quedas, alcançaremos o quê? O limite, que é amor. E quando a gente entende esse amor, como ele falava, amai-vos aos outros como eu vos amei, tudo se torna mais fácil. E aquele que, de certa forma, nos acurrinha, lembremos da médium mineira Maria Cravo Modesto. Certa feita ela fez aniversário e tinha uma vizinha dela que sempre dava umas cutucadas nela. Mas aquele dia ela foi além. A vizinha foi lá, pegou aquele estrumo de vaca, fez aquele presente maravilhoso e levou a ela. É claro, naturalmente, que ela ficou repugnada com aquilo, muito triste. E claro que ia revidar. Mas médium, desde criança, vendo os espíritos e tendo aquela... O irmão aparece para ela, não faça isso. Se você fizer isso, você fará o mesmo do que ela. Pega esse esterco, vá lá no seu quintal, plante uma roseira e a primeira rosa que sair, dê a ela de presente. Será que a gente não está precisando de dar mais rosas nessa nossa vida? Ao invés de ferir e fazer o mesmo ato do outro, Maria Modesto Cravo fez. Aquela senhora que era contra as coisas de Jesus, segundo o Espiritismo, não só passou a admirá-la, como também no futuro se tornou espírita. Por que essa grande questão do Espiritismo? É o melhoramento das almas através do que? Do amor. E a gratidão, quando a gente trabalha ela no nosso sentimento, com a alegria de servir, de viver, quantas coisas, quantas curas, quanto crescimento essa casa não tem nos proporcionado. Que ano maravilhoso. Quantos corações me alentaram naquela porta, que somos nós testemunhos, e assim como nós também, com o coração sangrando. E através do estudo, da oportunidade de servir, de aprender, de crescer. Continua nessa roda viva do amor, distribuindo, como Maria Modesto Cravo, as flores e as rosas da esperança. Olha o que significa de latim. Eu não vou entrar muito em alguns slides, vocês mesmos façam uma introspecção, reflitam, né, naquilo que a gente vai colocar. O piloto americano Charles Brown, certa vez o seu avião de bombardeio foi acertado e ele caiu em terras inimigas. Passou 6 anos preso pelos inimigos. Voltou para os Estados Unidos depois de um tempo e foi considerado herói, naturalmente. Mas um dia estava ele jantando num restaurante e uma pessoa muito simples acerca dele e diz: você é fulano de tal, não é? E ele diz: sim, mas como você sabe o meu nome? Você era o piloto e eu era um simples marinheiro. Mas todos os dias eu dobrava o seu paraquedas. Afinal, foi perfeito, porque você está aqui, né? E ele passa a meditar: nossa, quantas vezes eu, aquele piloto arrogante, passava perto desse jovem, nunca o condecorava, nunca falava uma palavra de carinho, de nada. E ele passa a observar as pequenas coisas da vida. Que aquele dobrar do paraquedas daquele jovem que tinha feito com que ele vivesse. Na nossa vida, fazendo uma reflexão, quantas pessoas têm dobrado o paraquedas por nós? Na afeição de uma mãe, de um pai, de uma tia amorosa, que os seus pais tinham vários quefazeres e ela estava ali constantemente te abraçando, te dando um chocolatinho quente, falando palavras de carinho, porque seus pais tinham muito o que fazer. Uma professora na escola. Será que a gente está conseguindo manter essa gratidão
e esse amor por essas pessoas, é claro que muitos já voltaram para a pátria espiritual. Mas quantas pessoas do nosso dia a dia dobram nossos paraquedas e a gente não percebe? Mãos intangíveis do amor cuidam de nós constantemente. E a gente não para agradecer, a gente não para observar isso. Abre aspas, fui fazer uma viagem com meu filho, tivemos momentos maravilhosos. E foi interessante que quando eu liguei para a companhia para marcar a viagem, a mulher falou para mim assim, vai ser uma noite inesquecível. Ai, só eu que sei. Deitei na cama, estava muito cansado. Era mais ou menos quase 10 horas da noite. Veio um irmão, tocou minha cabeça 3 vezes. Eu pedi a ele, falei, por favor, meu irmão, não mexe na minha cabeça, estou cansado, quero dormir. Ai, por que eu não escutei ele? Acordei meia hora depois, com minhas costas todas picadas de perceber. Nossa. Mas aí, a parte mais interessante, depois, né, tivemos que dormir no carro e outras coisas que não vamos entrar aqui, porque não há razão para isso. Fiquei com muita vergonha. Te confesso. Porque aquele irmão, aquele servidor de Deus, estava ali só para me ajudar. E eu não parei para observar. Claro que depois eu pedi desculpa a ele. Mas a gente vê assim o quanto mãos intangíveis do amor naquele momento mais difícil. Olha que eu estava passeio. Mas quando nós estamos com o nosso coração triste, aborrecido pelos conflitos da vida, que muitas vezes aquelas ondas sinuosas parece que vai sussurrar que a gente não vai dar conta. E mãos intangíveis do amor, através de uma leitura, através de um telefonema, uma mensagem. Onde a gente está se perdendo? Por que a gente não passa a entender a mensagem do Cristo de amar mais? Olha que proposta linda para a nossa vida, começarmos no calendário gregoriano, porque não vai mudar nada. Eu estarei simplesmente colhendo aquilo que fiz em 2018. Das minhas ações, que vai realmente me mostrar dias de sofrimento, mas também dias doces de alegria. Mas quando eu coloco na gratidão, nos momentos difíceis, lembrando a fala do Cristo, no mundo tereis aflições. E a gente lembra de Pedro, quando Pedro disse, Jesus uma vez indaga a ele, Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Ele diz sim. E Jesus indaga outra vez. Ele diz que sim. Na terceira vez estava igualzinho a gente, né? Já querendo. Então, apacenta minhas ovelhas. Será que a gente tem apacentado as ovelhas de Jesus que bate em nossas portas, buscando abrigo, uma palavra, uma direção, uma instrução para os seus dias difíceis? Precisamos imitar Pedro quando diz lá na frente, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu te dou meu coração. Quanta gratidão que nessa vida pessoas maravilhosas deu e doou o seu coração. O coração que fala muitas vezes no coração do órgão físico, mas através de um ouvido, através de uma palavra, através de um abraço. E a proposta da noite hoje é que depois que termine a nossa fala, todos nós nos abracemos. Levando e levando essa energia para todos os lugares do espaço onde os filhos de Deus choram. A perda de um ente querido, a falta de esperança, a dor de uma saudade. Porque essa é a gratidão maior que a gente tem que observar. Muitas vezes a gente se perde naquilo que eu já falei, na ingratidão do que o outro fez para a gente, e esquece de agradecer os momentos maravilhosos. Quantas pessoas cuidaram e cuidam de nós todos os dias e a gente não observa. Coisa simples. A blusa que você usa, quem teceu essa blusa? Quem de nós sabe? Quanto amor foi investido e é investido em nós constantemente. E a gente não para para observar. A gente perde no murmurar, no reclamar, esquece de agradecer. Vivemos dias como Maísa, meu mundo caiu. E esquecemos de Gonzaguinha, viver e viver e ter a alegria de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas no Evangelho fala, Cristo não fez ninguém perfeito,
simples e ignorantes, que através do nosso esforço, do nosso trabalho, a nossa vontade de agradecer, mesmo nas dificuldades, quantas pessoas não cuidam de nós e a gente não observa? 60 anos de casamento. Ela já estava, o Alzheimer já estava avançado, e nos últimos 5 anos teve que ficar no hospital. Todos os dias ele estava lá. Com aquele amor, como se fosse nos primeiros joviais dias dos seus encontros. E certa vez, o médico insensível às coisas do amor, indaga ele: por que o senhor vem aqui todos os dias? Ela já não me conhece mais. Ela não sabe quem você é. E ele diz: mas eu sei. É muito fácil a gente sorrir para as pessoas, mas e para aquelas que convivem com nós constantemente? Que vê a gente, as mulheres sem maquiagem, que acorda do lado, que suporta as tuas dificuldades nos teus momentos mais íntimos, e a gente brinca naquela fala: você não vale nada, mas eu não vivo sem você. E eu queria saber por quê. Aquela pessoa que suporta os teus momentos difíceis e não desiste de você. Será que a gente está sendo grato por aquela pessoa que está do teu lado, nos teus momentos de birra, de amargura, de tristeza, de dificuldade? Quem de nós tem dado ao nosso cônjuge, se assim os temos, a atenção necessária, o carinho necessário, o respeito? Entendendo a ele que, se ainda não vem no centro espírita, no lugar que a gente vai, haverá seu tempo para despertar das coisas espirituais. Mas isso é um aviso muito importante do Evangelho: a cada um segundo suas obras. E aquele que nunca talvez adentrou num centro espírita, numa casa, se arrepender das suas faltas com um coração sincero, chega do lado de lá e ainda me tira do umbral. Isso é que dinamismo do amor. Isso é gratidão pura. Porque ele não buscou, mas quando ele o fez, fez com sinceridade. Colocou todo o amor que tinha na alma e triunfou. Isso é que a gente tem que fazer com nós mesmos. A proposta do Espiritismo da nossa vida é para que nesse ano que se comece, a gente faça a nossa transformação. Respeitando as necessidades e igualdades diferenciadas de cada um. Porque às vezes aquele que não busca ainda, ele pode chegar mais um pouquinho na frente de nós. E que esse ano que comece, a gente continue nesse trabalho com Cristo, de renovação, de busca interior, de conquista do nosso ser. Precisamos amar mais, sentir mais o amor, cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, aqui no centro espírita, lá fora. Olhar para as pessoas com mais carinho, olhar nelas, e aqueles que caem, o Evangelho fala, o escândalo virá. Mas é daquele. E por que a gente critica tantas pessoas? Maria Dolores deixou um poema para a gente, assim, para a gente acordar, que vocês não iam dormindo, que fala assim: não julgueis. Ela fala assim: esse triste companheiro, com olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que se estende, pobre, mão encarquilhada, cuja penura na estrada ninguém na terra traduz. Esses doentes, cansados, a minha do caminho, sem paz e sem luz. Essa criança que chora, sem rumo certo, flor a tirar o deserto, anjo na cruz na aflição. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ou não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando-nos que a caridade é a lei de todas as leis. Estes irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na escola do dia a dia para as lições do Senhor. Que saibamos ressuscitá-los na morte, em sombra na prova, doando vida nova na escola viva do amor. E a gente critica a forma dele viver, dele ser. Eles não são como nós, filhos de Deus nessa evolução. Por que a gente trata eles diferente?
O que vai fazer de nós ser diferente nessa vida é servir, é amar. Jesus foi tão preciso quando disse que aquele que queira seja o maior, que seja o menor e servidor de todos. Que a gente diminua, segundo o apóstolo Paulo, para que ele cresça. E esse mesmo apóstolo Paulo, quando fez Paulo e Estevão, 8 meses de psicografia, todos os dias o Chico tinha um companheiro, um sapo. Para quem sabe da história. Um sapo. Todos os dias estava ali. Quando termina o livro, Chico ajoelha na frente daquele sapo e agradece. Olha que amor. Todos os dias aquele irmão sapo estava ali com ele. E no mesmo livro, que é uma das histórias que a gente pode olhar assim, em tudo render graça. Não fala nos momentos bons. Fala-se nas dificuldades. Lembramos Jó na Bíblia. Estava doente e agradecia a Deus. Ficou rico, agradecia a Deus. Estava pobre, agradecia a Deus. Depois a gente vai passar um vídeo pequenininho aqui de 1 minuto para a gente fazer uma reflexão de uma simplicidade de um senhor vendendo banana, cantando e dando glória a Deus. Quanto ganha um homem para ganhar banana? Certamente ganha muito mais que todos nós aqui dentro, porque ele faz aquilo com amor. Aquele sustento proverá a ele. Mesmo que às vezes a gente pense que é pouco, mas aquilo transborda o coração dele, que a gente precisa para a nossa vida. Olha o ponto alto que é. Onde a gratidão está na gente, como milanês. Quando a gente conseguir entender esse movimento, esse mecanismo de amor, de parar de reclamar, quantas portas, quantas coisas surgirão à nossa frente. Mas eu não estava vendo. E o apóstolo Paulo fala, abre teus olhos, desperta, tu que dormes. E no Evangelho do Cristo, quando ele fala, ouçam os que têm ouvido de ouvir e os olhos para ver. Será que a gente está com nossos ouvidos abertos para só ouvir a maledicência e a dificuldade do mundo? Ou será que a gente está com nossos ouvidos abertos para ouvir o clamor e a dor do universo? E hoje, imitar Pedro e oferecer nosso coração a essas pessoas. Lembrando de Pedro, no livro Boa Nova, tem uma história, não vou alongá-la porque é muito grande, mas interessantíssima. Quando Pedro estava nos seus últimos minutos, já indo para o seu, caminhando como uma modelo, como uma ovelha para o seu matadouro, estava angustiado, triste. Crianças, velhos, mulheres. Até a soldadez de alguns lhe reverenciava. Mas um soldado, Sinédrio Liceto, desferia sempre palavras rudes e ruins. E Pedro recebe os aguilhões e desencarna. É recebido por Jesus. Aquela luz maravilhosa vem de encontro a ele. Quando ele desperta e abre os olhos na espiritualidade, é Jesus. E quando chega nessa parte da espiritualidade, pergunta a Jesus, mas e o céu que me ofereceste? Está todo seu. E Jesus sai, mas aonde vas? Eu vou para a terra cuidar dos meus irmãos. E Pedro, posso ir contigo? Claro. No meio daquela multidão onde eles estavam, Jesus olha para ele e vira: Pedro, Pedro, alguém te chama. E Pedro, naquele momento, não perde um instante. Encontra no meio da multidão, em súplicas, Sinédrio Liceto, com um filhinho no colo, com muita febre, prestes a desencarnar. Pedro perdoa. Cura aquela criança através do amor que já tinha conquistado no seu coração. E começa naquele instante, para Sinédrio Liceto, o trabalho de renovação.
E ele, naquele momento, começa a cantar, imitando os cristãos primitivos. Glória a Deus nas alturas, a mensagem boa à terra dos homens. E para Pedro, continua. Que esse Pedro se restaure em nós, nesse ano de 2019. Que nós continuemos aquilo que ainda há de ser feito, na nossa renovação, na nossa transformação verdadeira. Precisamos não só imitá-lo, mas a segui-lo, não só ao Cristo e a Pedro. Tudo despertar. Olha o que a gratidão faz a gente quando a gente consegue despertar isso para nós. O que ela causa na gente? Se a gente observar o mundo que a gente vive, a gente vê tantas pessoas angustiadas, pessoas passando problemas de várias formas. Quanta coisa a gente está acumulando na nossa vida. Que muitas vezes são coisas desnecessárias. Depois a bagagem vai ficar pesada. Meus passos serão mais trôpegos. Mas se eu acumular, segundo o Evangelho de Jesus, aonde as traças, o ladrão não corrói, certamente eu estarei vivendo isso no meu dia a dia, na minha gratidão. E aonde eu sair, eu vou imitar os grandes do passado, deixando pegada de luz, pecado de esperança, de alegria. Porque no livro Voltei, lá fala, o Criador atende a criatura pela própria criatura. Será nós, por nós mesmos, que faremos esse trajeto. Vimos do Pai, sinal da cruz, descemos da pirâmide e subimos ao Pai. Mutuamente se amando, se ajustando e tendo compaixão e amor uns para com os outros. Isso é gratidão. Esse tem que ser o nosso grande foco da nossa vida. Porque quando a gente despertar esse sentimento verdadeiro em nós, a gente não vai ter tempo por picuinhas, melindres. A gente vai estar posto como aquele soldado do Cristo a servir. A servir. A mãe fazia 3 anos que estava com câncer e havia desencarnado. O homem era milionário. Usou toda a sua fortuna, tentou e não conseguiu, ela desencarnou. Sua vida até então era uma vida triste, desanimada. Tinha um filho que foi alistado para a guerra na Hungria e teve que ir. Passam-se 3 meses, vem a carta. Seu filho está morto. E aquele homem passou a cultivar uma forma de escape, comprar quadros de todo mundo, Picasso, Renoir, os pintores mais famosos do mundo, porque tinha dinheiro para isso, e condecorava na sala da sua casa, morava num castelo de 3 andares. Mas a sua vida se tornou uma vida triste, com a perda da esposa, que foi aquela que sempre teve gratidão de estar com ele. Ajudou nos momentos mais difíceis. Passa-se o tempo. Ele se refugia num canto do castelo, não quer ver ninguém, falar com ninguém. Um dia a campainha toca. Aqui que mora o fulano de tal, o mordomo vem, atende, ele diz sim. Eu gostaria de falar com ele, eu tenho uma mensagem do filho dele para ele. Mas por que eu não disse antes? Venha comigo. Subiu lá em cima, chamou o senhor veio. E ele chegou com um quadro que parecia um quadro de uma pintura de uma criança de 5 anos de idade. E ele dizia que naquele quadro ele retratava os últimos instantes do seu filho. Aliás, eu estou vivo aqui pela compaixão. E venho te falar da gratidão que tenho pelo seu filho. O inimigo lança a granada. Ele pula na frente.
seu corpo é espedaçado. Eu só tive boas escoriações. Então vim aqui agradecer ao Senhor, ao seu filho, porque por ele eu estou vivo. Vai embora. O homem pega aquele quadro, sente aquela emoção na alma e coloca na parte central da sua sala, que havia tantos ali. Passa-se o tempo. Também adoece pela falta da família, a saudade da esposa, daquela que teve com ele nos momentos mais difíceis, e desencarna. Mas ele deixa todos aqueles quadros, uma instituição, ser leiloada. Passa-se os dias, leiloeiro vem anunciando num lugar aqui em Nova York e colocou todos os quadros à venda. A primeira sessão foi num lugar do Brasil. E pessoas do mundo inteiro vieram para comprar quadros de Renoir, Picasso e tantos outros. Marcília do Amaral, a brasileira, fantástica também. Né? Marcília do Amaral de São Paulo, para quem não conhece, vai ver que foi uma pessoa maravilhosa. E o que ocorre? O primeiro quadro era aquele, daquela criança de 5 anos, mostrando os últimos instantes do seu filho. E naquele instante, claro, né, aqueles lá dentro começou a ficar revoltado. O que é isso? Eu não vim aqui para ver um quadro desse. Eu quero ver Picasso, Renoir, outros quadros. E começa o leilão. E o leiloeiro fala, eu tenho que fazer isso também. E um senhorzinho muito simples, de chinela havaiana, bermuda. Quando o homem fala assim, eu vou começar com R$10. Claro que foi aquela vaia. As pessoas indignadas com aquilo, porque eles queriam ver os quadros famosos. R$15, dou tudo que eu tenho no bolso. O leiloeiro dou a primeira, dou a segunda, vendido. E um perguntou para ele, mas por que você foi comprar um quadro desse? Ah, eu trabalhei nessa mansão. Aliás, eu queria agradecer a essa família, porque eles deu teto para meus filhos. Foram 20 anos trabalhando na jardinagem daquela casa. Esse senhor foi sempre muito generoso comigo. Então eu gostaria de ter esse quadro para mim. Mas qual não foi a ação de todos depois? O leiloeiro bate o martelo na mesa e diz, está encerrado. Mas como? Aqui consta no testamento, aquele que leiloar esse primeiro, levará todos os quadros de graça. Olha que reflexão. A gratidão daquele senhor, na simplicidade dele, de ter sido o jardineiro da casa por anos, fica com todos os quadros. Quantos jardineiros têm cuidado da nossa existência? Quantas pessoas têm dado amor e carinho por nós, imitando aquela pessoa, e a vida vai nos retribuir. O dando que se recebe de São Francisco de Assis é uma mensagem linda, porque nos faz refletir. Claro que o Evangelho nos corrige lá na frente, que a nossa mão direita faça, que a esquerda jamais saiba. Mas é o momento da gente se doar mais. É o momento da gente fazer um mundo melhor. Então esse mundo que começa nesse ano, ele só vai ser diferente. Porque Jesus conta com você, com ela, com eles e comigo. As coisas não vão se materializar. Elas precisam ser trabalhadas. Para que o amor vença as dificuldades da guerra, precisamos trabalhar. Radhanesh Tagore deixou uma mensagem muito pequena, mas interessante, quando ele disse que dormi e sonhei que a vida era alegria. Me despertei e vi que a vida é trabalho. Trabalhei e vi que o trabalho é alegria. É o servir. É deixar a gratidão de servir, de pessoas te procurar e você levar aquela palavra de amor e carinho, chorar com elas, se possível.
Não querer doutriná-las, mas assim, naquele instante, dar só um abraço. O amor. Imagina a mãe, depois de tanto tempo, rezando, trabalhando para o melhoramento de um filho. Nós tivemos uma comunicação um dia, que foi uma pintura de amor. O filho resoluto e o pai lutando há séculos. Há séculos. E naquela tarde, perfumada pelas bênçãos e belezas de Jesus, o filho relutou. Mas quando o pai disse a ele: Samuel, Samuel, vem comigo, meu filho. Vem comigo, meu filho. E aquele pai, ajoelhado, com as mãos para cima, todo momento agradecendo. Porque fazia muito tempo que estava lutando. E o amor de Deus, naquele momento, conseguiu fazer com que aquele se voltasse para a casa do pai. Imagina que gratidão sentiu aquela alma. Imagina que gratidão nós que não estava no trabalho, a emoção de ver aquele pai pegar aquele filho, um trapo de carne, cantar para ele, dizer a ele: filho, deita no meu colo, volta a ser criança de novo. Os dois se abraçam e eles se vão embora. Quanta gratidão que essa casa espírita tem nos promovido nesses tempos, de adentrarmos nós, por nossa vez, ali dentro com o coração sangrando, e através de estarmos trabalhando em prol da nossa recuperação, sem vitimismo, a passo, a gente trabalhar o nosso ser. Será que a gente consegue entender esse dinamismo do amor? Que quando a gente serve, quando a gente busca o amor, através de trabalho mediúnico, de limpando um chão, de falando uma palavra amiga, trabalhando na biblioteca. Aliás, a Débora está precisando de muitos voluntários para o próximo ano. E quem estiver disposto a servir com Jesus, não tem lugar melhor para começar. A terra precisa de trabalhadores fiéis do Cristo. Não percamos a oportunidade que temos em nossas mãos. Porque senão, muitas vezes, a caridade vai chegar atrasada. Quem se candidata a trabalhar com Cristo nesse ano que vai começar? Já fez sua matrícula? Ele só conta que amemos uns aos outros. Que passamos de ser coadjuvante das nossas vidas e começamos a ser os atores reais da nossa história. A gratidão vai ser plena em nossa alma. A gente vai chegar aqui dentro e sair daqui de dentro cantarolando. Porque a gente tem um Consolador prometido. Ou de duas a uma. Ou a proposta do Cristo é enganosa, ou a gente quer ficar dormindo. O que será que está certo? Põe um vídeo para eles, por favor. E aí a gente vê. Um minutinho só. Apagam-se as luzes. Já tô A minha técnica. sem graça. Isso. É um vidinho bem pequenininho, gente. Isso aí. Não dá tempo nem de apagar a luz, gente. É 1 minuto. Mas eu queria que a gente fizesse uma reflexão quanto a essa... Isso aí. Isso. Aí, já estamos... Passa aqui nessa perto. Amo escutar o senhor cantar. Ainda que a figueira não floresça, quero te adorar, mesmo que o dinheiro me faltar. E a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor,
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Tem que dar pra falar, gente? Dá vergonha, né? Eu não, vendo banana. Vendo banana? Na cantina. Você vê de quem tira a cantina. Né? Gente, olha que coisa mais linda. A gente vê uma imagem de um senhor desse, ganhando uma vida na honestidade, vendendo banana. Quanto ganha um homem desse? Faz assim, sem falar para ninguém, é claro, o seu salário. Assim você está contente com o dinheiro que você ganha? Será que a gente ficaria contente em puxar uma carrocinha na chuva, agradecer a Deus e vender banana? Olha quanta coisa boa a gente tem. Será que a gente não consegue enxergar isso? Ou será que a gente não consegue encontrar aquela razão de gratidão como um Senhor tão simples como esse? Olha que imagem, que mensagem mais dinâmica para a gente crescer e hoje, se possível, parar de reclamar. Olhar a vida diferente e ter coragem de continuar hoje, se for possível, imitar Sinédrio Aniceto. Não importa o que ele fez. Ele foi o grande carrasco de Pedro. Mas um dia ele começou. Será que não está no momento de nós começarmos a nossa introspecção, voltando para dentro de nós mesmos e aprender como esse Senhor simples? Nas dificuldades, na alegria, na dor, na falta de amor, e quando temos Ele muito, agradecer a Deus. Porque essa que é a proposta da nossa vida. Esse é o dinamismo do Espiritismo. Entender o que o Mestre trouxe para nós. Agradecer. Fazer a graça descer. Vou passar um slide aqui, deixa eu ver se eu acho ele. Você já não foi embora, né? Porque pode ter ido embora. Olha isso. Leia isso vocês com atenção. Cada um faz a sua. Olha que mensagem mais linda. Olha o que a nossa mente faz quando a gente clama para o universo na viciação de reclamar. Aí olha quando, usando um poder mental e emocional, forma favorável objetivo, e comece a agradecer diariamente tudo que tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa fazer a graça descer. Que a gente comece hoje, agorinha mesmo, a se conciliar com nossos adversários, se assim os temos, e com nossos adversários íntimos, que são os mais difíceis de ser trabalhados. Olhar para dentro de nós, não com dó, mas sim com o Filho de Deus que precisa não só agradecer, mas participar, fazer, mudar. A Débora depois vai fazer os nomes das pessoas que querem ajudar nesse ano de 2019. Falem com ela, tá? E aí a gente vê o quanto que a vida nos fornece. Olha os sinais. Esses dias para trás, uma cena muito triste quando fala de comer aqui. Crianças no Haiti brigando por bolinhas de barro. Elas são não cozidas, é como se fosse assada, colocado, aí depois coloca num cesto e vem aquele monte de criança para comer. E a gente tem aquela pachorra de chegar em casa, às vezes, abre a geladeira e tem 500 comidas. Ah, não estou com fome. Vou ligar um Chinese, uma pizza. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente tem
tudo ali de bom e para não observar. Como eu falei no começo, os animais, quantos animais não dão a vida por nós? As plantas, as hortaliças, as árvores frutíferas. São tantas coisas para a gente agradecer que a gente perde e não entendemos. E o nosso maior desafio é buscar o Cristo. Quando a gente fala de buscar o Cristo, em 1976, Zé Ramalho, um dos grandes compositores e cantores da música brasileira, nos deixou aquela música que, para mim, foi uma psicografia, uma inspiração linda. Cidadão, quem conhece? O que ele fala? Tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar. Foi uma época de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. E depois dele ponto, eu olho para cima e até fico tonto. Mas aí vem um cidadão e me diz: você está admirado ou você está querendo roubar? Meu domingo está perdido. Volto para casa entristecido, com vontade de beber. E para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Ajudei a levantar. Foi lá que eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. E depois dele pronto, minha filha, inocente, vem para mim toda contente e me diz: papai, eu irei me matricular. Mas me veio um cidadão e me diz: criança de pé de chão aqui não pode entrar. Essa dor doeu mais forte. E me pus a perguntar: por que eu deixei o norte? Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava, eu tinha direito de comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino e badalo, enchi minhas mãos de calo, lá eu trabalhei também. Mas foi lá que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. E foi lá que Jesus Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não te deixa preocupar. Eu que criei a terra, fiz os rios, os mares e as serras. Não deixei nada faltar. E hoje, o homem criou a asa. E na maioria das casas, eu também não posso entrar. Precisamos deixar esse Jesus lindo e maravilhoso adentrar na nossa casa espiritual, na nossa casa íntima. Para que com ele consigamos triunfar diante de nós mesmos, nossas dificuldades. Essa é a grande proposta da gratidão. Primeiramente, mesmo com os passos dificultosos, trazer esse Jesus para o nosso mundo íntimo. E para a gente terminar, no livro A Fonte Viva, item 124, Não Te Canses. Falar porque fala da natureza, eu acho muito interessante. Emmanuel escreve pelo apóstolo Paulo: não te canses de fazer o bem, pois a seu tempo faremos, senão nos desfaleceremos. Galatas 6:9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore do tecido, a pedra de desespero clamou contra o próprio destino. Porém, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o céu que a dilacerara. A lagarta arrasta-se com extrema dificuldade, porém, ao se ver admirada entre as flores de beleza e perfume, revolta-se contra o corpo disforme. Um dia, a massa viscosa em que se amargurara se viu nascer nas asas de uma ágil e linda borboleta. Então anoiteceu o que a natureza lhe preparara, o voo feliz. O ferro rubro colocado à bigorna sofreu inconformado. Todavia, ao se ver desempenhando as máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificava e engrandecera. A semente lançada da cova escura chorou, atormentado, indagando-se qual o motivo colocado ao extremo abandono. Ao se ver nascer em arbusto, avançou para o sol. Fez-se árvore respeitada, abençoando no seio da terra em que se colocara. Não te canses de fazer o bem, pois a seu tempo se faremos, senão nos desfaleceremos. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança será a base da tua vitória. Não ouvides que ceifarás, mais tarde na tua lavoura de amor e luz. Mas só encontrarás com a divina colheita se caminhares adiante, entre o suor e a perseverança, e nunca desfaleceres.
O que isso quer dizer? Mantendo sempre firme a gratidão pela doutrina espírita, que tem nos auxiliado muito, e por Jesus. E que a paz dele nos fortaleça nossos corações para que começamos agora, terminando a nossa palestra, um a um se abraçando, para que essa energia de amor vá para todo o universo. Muita paz a todos. Esperar que a gente vai pôr uma musiquinha pro abraço. Pode ser? Com certeza. Então tá, Jó. Eu adoro os trabalhadores da casa. Ontem o Lucas chegou para mim assim, todo